Olá! Hoje vamos fazer algo um bocado diferente. Vamos olhar para a planta de uma nação, neste caso Angola, e vamos fazê-lo através de uma fonte super interessante, os apontamentos de um estudante de Direito Constitucional. Estão prontos? Vamos a isso. E, para começar, nada como uma grande pergunta, certo? O que é que, no fundo, define uma nação? Bem, a resposta, ou pelo menos grande parte dela, está num documento, a Constituição. Pensem nela como um manual de instruções do país. Estabelece as regras do jogo, os valores e, no fundo, a identidade de toda a nação. Então, a nossa viagem vai ter 5 paragens. Primeiro, vamos ver os pilares, a base de tudo. Depois, subimos para a arquitetura do poder. A seguir, olhamos para os direitos, que são o coração disto tudo. Quarto, quem é que guarda a lei? E, por fim, como é que se pode mudar a Constituição? Vamos lá. Pronto, vamos então começar pelo início, pela base. Como em qualquer construção, para ser forte precisa de alicerces sólidos e, no caso de Angola, esses alicerces são os seus princípios fundamentais. E olhem só, aqui está a nossa fonte. Se espreitarmos estes apontamentos, saltam logo à vista duas ideias: soberania e dignidade da pessoa humana. Reparem como estão destacadas. É mesmo daqui, destas ideias-chave, que nasce toda a estrutura legal. É o ponto de partida. Vamos ao primeiro pilar, soberania. O que é que isto quer dizer na prática? Significa que Angola é um país independente, com poder total sobre o seu território. Mas, e este mas é fundamental, de onde vem esse poder? Vem do povo. No fim de contas, são os cidadãos que mandam. O povo é que é o verdadeiro soberano. A seguir, temos aquilo que é basicamente a bússola moral da Constituição, a dignidade da pessoa humana. E o que é que este princípio nos diz? Diz-nos que o Estado não existe por existir. Não. Ele existe para servir as pessoas. Na prática, é quase como uma ordem. Estado, o teu trabalho é garantir que toda a gente tenha condições para uma vida digna. E estes princípios dão corpo a um conjunto de valores democráticos que são a base de tudo. Primeiro, a soberania reside no povo, como já vimos. Depois, a ideia de um Estado democrático de direito, ou seja, ninguém está acima da lei. O pluralismo político, que garante a existência de diferentes ideias. O sufrágio universal, que é o direito de voto para todos. E, claro, a igualdade e a não discriminação. Estas são, digamos, as regras do jogo. Ok, já temos os alicerces, os princípios. Agora vamos subir o andar. Como é que se organiza o poder a partir daqui? Qual é a sua arquitetura? Vamos ver? E aqui temos uma distinção importante: forma e sistema de governo. A forma é uma república. Isto significa simplesmente que o poder vem do povo, que elege os seus representantes por um tempo limitado. Já o sistema? Bem, o sistema é um híbrido curioso, uma espécie de mistura entre o presidencialismo e o parlamentarismo. Então, na prática, quem é que manda? A Constituição angolana divide o poder em 3 grandes fatias, os famosos órgãos de soberania. Temos o Presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Temos a Assembleia Nacional, que é a fábrica das leis, o poder legislativo. E temos os tribunais, que são os árbitros, o poder judicial. Mas a parte genial disto tudo é que estes 3 poderes são separados, mas também interdependentes. Nenhum deles tem poder absoluto. Eles vigiam-se uns aos outros, naquele sistema clássico de pesos e contrapesos. Por exemplo, a Assembleia Nacional faz as leis, claro, mas os tribunais podem chegar e dizer: esperem lá, esta lei vai contra a Constituição. É este equilíbrio que, em teoria, impede abusos de poder. Muito bem, já vimos os princípios, a fundação, já vimos a estrutura, o edifício do poder. Mas, para quem é que tudo isto é construído? Pois, para as pessoas. Vamos agora focar-nos nisso, nos direitos que são garantidos a todos. E esta frase, retirada diretamente dos apontamentos, diz tudo. Os direitos e liberdades fundamentais são garantidos pela Constituição. Isto é crucial. Significa que os direitos não são uma oferta, não são um favor. Estão gravados na pedra, na lei mais importante do país, e isso dá-lhes a proteção máxima. E estes direitos podemos organizá-los em 2 grandes famílias. Por um lado, os direitos civis e políticos. Estes são basicamente uma barreira de proteção contra o Estado. Pensem na liberdade de expressão, por exemplo. Por outro lado, temos os direitos económicos, sociais e culturais. Estes, ao contrário, exigem que o Estado faça alguma coisa, que atua para garantir o direito ao trabalho, à saúde, à educação. Ok, mas ter uma Constituição cheia de princípios e direitos fantásticos no papel não serve de muito se depois ninguém lhe ligar, certo? É preciso garantir que ela é respeitada. Então a pergunta é: quem é o guardião desta lei suprema? É isso que vamos descobrir agora.
Pois bem, o mecanismo de defesa da Constituição tem um nome um bocadinho técnico. Fiscalização da constitucionalidade. Mas a ideia é simples. É um sistema que funciona como um polícia sinaleiro para verificar se todas as leis e ações do Estado estão em linha com a Constituição. É isto que garante que a Constituição manda mesmo. E como é que se faz este controlo? Há, essencialmente, duas maneiras. Uma é o controlo concentrado, que é feito por uma entidade específica, um supertribunal, o Tribunal Constitucional. A outra é o controlo difuso, onde qualquer tribunal, no meio de um processo, pode avaliar se uma lei está ou não de acordo com a Constituição. E para além das formas, também há os timings. O controlo pode acontecer em dois momentos. A fiscalização preventiva, como o nome indica, acontece antes de uma lei nascer, é para cortar o mal pela raiz. Já a fiscalização repressiva acontece depois da lei já estar em vigor e serve para questionar algo que já está a produzir efeitos. E com isto chegamos à nossa última paragem. Uma Constituição é a lei fundamental, é sólida, mas não pode ser uma peça de museu, imutável. O mundo muda. Então como é que um documento tão importante se pode adaptar aos novos tempos sem perder a sua essência? Bem, o processo não é nada fácil e ainda bem que assim é. Há regras muito específicas para se poder rever a Constituição. E talvez mais importante ainda, há limites. Há certas coisas que são intocáveis. Princípios fundamentais como a forma republicana ou os direitos das pessoas. Isso não se pode mexer. É, no fundo, a alma da Constituição. E tudo isto leva-nos ao grande dilema, ao grande desafio de qualquer Constituição. Ela tem de ser uma rocha, uma base super estável para a sociedade, mas ao mesmo tempo tem de ser suficientemente flexível para se conseguir adaptar a um mundo que não para de mudar. É um equilíbrio delicado. E vamos terminar com uma pergunta para ficarmos a pensar. Como é que um documento consegue ser, ao mesmo tempo, a âncora que prende uma nação às suas raízes e a vela que ajuda a navegar para o futuro? É provavelmente nesse equilíbrio quase mágico que reside a verdadeira força de uma Constituição.